Pessoal, boa tarde mais uma vez. Quem está falando é o Ariel Martins, tá? Especialista técnico aqui da Fronius, do Brasil. A gente vai iniciar agora o nosso webinar, né, de mais um da série de webinars, essa semana de webinars que a gente está realizando aqui, tá? Só para confirmar, né, então agora para dar início mesmo, queria saber se está todo mundo ouvindo bem, né? Então, por favor, levantar a mãozinha, só para a gente se certificar que está tudo certo, né? Claro, vai ter alguns probleminhas no início, né? Às vezes questão de conexão, de estar com algumas outras coisas abertas, o fato de não estar utilizando fone de ouvido, né? Mas é só para confirmar mesmo, tá? Legal, todo mundo ouvindo, tá? Para que a gente já tenha um número legal de participantes, a gente já pode dar início ao nosso webinar de hoje, tá? Então vamos lá. Bom, pessoal, essa semana de webinários da Fronius, tá? A gente tem feito aí uma série de 5 webinários, tá? Então, webinar de segunda a sexta-feira. Na segunda-feira vocês tiveram aí a apresentação do Adolfo, tá? Do Adolfo Sestari, que é o nosso consultor de vendas. Ele fez uma apresentação aí sobre o portfólio da Fronius, tá? Então, apresentando aí toda a linha de produtos, né? Então, as nossas ofertas, um pouquinho dos benefícios, tá? Uma forma mais genérica, tá? Na terça-feira, ontem, né? Nós tivemos um webinar ministrado aí pelo Thiago Chinem, tá? Nosso colega e parceiro especialista também, apresentando um pouco dos benefícios, né, da ventilação ativa, como isso pode ajudar na vida útil do equipamento, tá? Na redução da manutenção, e ainda assim, como somente com uma ventilação ativa, né, no inversor, você ainda pode gerar mais energia, tá? Além da flexibilidade na instalação também do equipamento, tá? E o webinar de hoje é sobre o Dynamic Peak Manager, tá? Ou seja, é um algoritmo, né, que eu vou apresentar para vocês, da Fronius, para otimização, né, na geração de energia dos nossos inversores, tá? Além disso, vocês vão ver como isso pode te ajudar na flexibilidade de projeto, tá? De como o sistema pode se comportar ainda melhor com possível sombreamento na instalação, tá? De fato, a gente vai falar sobre a otimização, né, do inversor nessas instalações, tá? E um pouquinho sobre o oversize, né, que é um tema que gera também muita discussão e muita dúvida, né? E aí, na quinta-feira, amanhã, vamos ter a apresentação do Vitor Vone, tá, sobre automação integrada, para falar um pouco de como é possível hoje você já realizar um gerenciamento com o próprio inversor, tá? Realizar um controle inteligente de cargas, realizar ainda uma alteração no seu feed-in, tá? Limitar o seu feed-in, falar um pouco sobre autoconsumo, que tem sido temas pertinentes aí após a divulgação da nossa resolução, que poderia sofrer as alterações e ainda pode, tá? Então, esse é um tema bem interessante para vocês ficarem atentos. E na sexta-feira, teremos aí o nosso último webinar da semana sobre as nossas ferramentas online, tá? Então, o Daniel Líder vai fazer essa apresentação, vai falar um pouquinho sobre o SolarWeb, tá? Que é nossa plataforma de monitoramento online, o nosso aplicativo do suporte técnico, né, que foi desenvolvido justamente para auxiliar os instaladores em campo, e sobre a ferramenta Solar Configurator, né, que trata-se aí de uma ferramenta aí de pré-projetos, tá? Para os projetistas, instaladores, para realizar aquela primeira etapa aí de projeto do seu sistema fotovoltaico, tá? Só vale comentar aqui nesse ponto que até semana que vem, né, a gente vai disponibilizar aí todas as apresentações, tá? E os vídeos em nosso canal no YouTube, tá? Então, caso vocês ainda não conheçam, vocês podem acessar a Fronius no YouTube, vocês vão encontrar
no canal da Fronius Solar, vocês vão encontrar uma playlist do Brasil, tá? Nessa playlist do Brasil é onde a gente publica aí todos os nossos webinars, os vídeos da Fronius Talk, tá? E mais algumas outras coisas. O Daniel, inclusive, deixou o link aí no nosso bate-papo para vocês acessarem, ok? Então, vamos lá. Conforme eu comentei, vocês primeiro me apresentar. Então, meu nome é Ariel Martins, tá? Sou parte aí do time de especialistas da Fronius, tá? Junto com o Daniel, o Vitor e o Thiago, tá? São apresentadores aí da semana. Todos eles estão presentes aí no chat, caso vocês queiram tirar alguma dúvida de alguma apresentação que já foi feita, tá? E também do assunto de hoje, né? E também o Adolfo, tá? O Adolfo Sestaro, que é o nosso consultor de vendas, ele está disponível aí para uma possível dúvida aí referente a, enfim, tema de vendas, tá? Como adquirir o produto, algumas dúvidas também técnicas, mas ele está aí disponível também para ajudar vocês, ok? Então, vamos iniciar o nosso webinar, tá? Então, o tema de hoje é justamente o Dynamic Peak Manager, tá? Não sei se algum de vocês já ouviu falar ou conhece sobre o tema. E falar um pouco também sobre oversizing, ok? Então, para falar sobre esse assunto, a gente precisa primeiro entender um pouco sobre o conceito da curva IV, tá? A curva IV, que é a curva de corrente e tensão, é a curva que a gente encontra, né, a curva gerada pelo módulo fotovoltaico, tá? E essa curva é gerada devido a duas variáveis, né, dois fatores climáticos, tá? Ou seja, esses fatores são a radiação solar, né, e a temperatura de operação, né, a temperatura ambiente, né, nesse caso. Então, como esses dois fatores climáticos influenciam na geração de energia? Tá? O primeiro ponto deles é justamente a irradiação. Tá? Então, assim, o aumento da irradiação, né, proveniente da luz solar acarreta no aumento da corrente gerada pelo módulo. Tá? Então, vocês podem visualizar aí nessa imagem o seguinte: conforme eu tenho o aumento dessa irradiação, tá? Ou seja, eu tenho aqui essa irradiação é dada aí pela grandeza watt por metro quadrado, né? Então, conforme eu estou aumentando aqui a irradiação, né, eu tenho um aumento no eixo da corrente, ou seja, estou aumentando aqui, né, o meu valor de corrente nos módulos, né, gerados pelos módulos. Esses valores, eles têm um valor, vocês sempre vão encontrar nos módulos um valor chamado STC, tá? Então, que é Standard Test Conditions, né, ou seja, as condições padrões de teste, né, que normalmente são o quê? 1000 watts por metro quadrado, tá? E 25 graus Celsius. A gente sabe que nem sempre esses valores são encontrados na vida real, né? Então, muitas vezes essa corrente vai ser maior, a tensão vai ser menor e assim por diante, tá? Mas é um dado de referência para a gente seguir, né? Então, conforme a gente aumenta a irradiação, vai aumentando essa curva aqui verticalmente, ou seja, vai aumentando a corrente gerada pelo módulo. Tá? Um outro fator climático importante para o módulo é justamente a temperatura, né? Então, a temperatura de operação também é um fator determinante para a máxima eficiência do módulo, né? E aí a questão muda um pouquinho, né? Então, assim, o aumento da temperatura, né, na verdade, ele diminui a tensão gerada pelo módulo, né? Então, aí é um pouquinho diferente, tá? Então, vocês estão vendo aí, a gente tem esses valores, esse valor aqui, por exemplo, de 0 grau, tá? Então, seria o quê? A máxima tensão sob a menor temperatura. Então, conforme essa temperatura vai caindo, né, essa tensão vai aumentando. E o contrário também, né? Então, conforme eu estou aumentando a temperatura, né, por exemplo, essa curva aqui de 75 graus Celsius,
eu tenho uma tensão muito menor, né? Então, na verdade, o módulo ele acaba equilibrando essas coisas, essas duas variáveis, né? Então, seja a corrente, seja a tensão, né? E aqui você vê a crescente da curva no eixo horizontal. Então, sempre se deslocando ou para a esquerda ou para a direita, e na corrente ou para cima ou para baixo. Tá? Então, por que a gente está falando sobre, né, essa questão da curva IV? Né? Porque é o seguinte, a gente precisa ter, a gente precisa de valores suficientes de corrente e tensão para justamente suprir o consumo da nossa instalação. Que, na verdade, esse é o objetivo. Né? A gente vende aí sistema de energia solar, a gente está vendendo energia. Então, para chegar nesse valor de energia desejado, a gente precisa equilibrar os valores de corrente e tensão para chegar àquela potência. Então, a potência é o quê? O produto da corrente com a tensão. Né? E também para atingir valores aceitáveis, né? Dentro aí dos parâmetros do inversor, para melhor conversão de energia. Né? E para isso, a gente realiza as combinações, né? Ou seja, que tipo de combinações a gente realiza para chegar nos valores ideais de corrente ou chegar nos valores ideais de tensão. A gente combina, primeiramente, os módulos em série. Tá? Uma vez que você agrupa módulos em série, tá? Você vai chegar no quê? Você vai chegar no aumento de tensão na chamada string. Certo? Então, essa combinação de módulos em série, a gente tem o nome de string. Né? Então, conforme a gente vai aumentando a tensão, vocês podem ver aqui, ó, eu tenho aqui uma curva IV, certo? Referente a esse módulo. Se eu agrupar um outro módulo em série, essa curva IV vai ser deslocada. Ou seja, eu tenho um aumento da tensão, né? Eu tenho a tensão duplicada. Tá? Vocês podem ver aqui, ó, 2 vezes VOC. Que vem a ser o VOC? Tá? É a tensão de open circuit, né? Ou seja, a tensão de circuito aberto. É a máxima tensão que o nosso módulo vai chegar, tá? Que ele pode chegar. Né? Então, conforme eu for adicionando mais e mais módulos, essa curva vai se deslocando cada vez mais para a direita, até eu atingir um valor ideal para mim, tá? Para o meu projeto. Né? E aí eu sempre tenho o meu ponto de máxima potência aqui localizado. Ou seja, onde eu tenho um equilíbrio de corrente e de tensão. A gente vai entender isso aqui logo mais. E o outro ponto, outra combinação de módulos que eu faço, combinação de módulos em paralelo. Tá? E aí, mesma ideia. Agora a tensão está fixa, né? A gente chegou num valor ideal de tensão, e eu começo a agrupar módulos em paralelo, porque dessa vez ir aumentando a corrente de operação desse. Mais uma vez, qual é a máxima corrente que eu tenho aqui? É a ISC, né? A corrente de short circuit, né? A corrente de curto-circuito. Então, eu vou agrupando módulos em série, agrupando módulos em paralelo, crio assim um arranjo, tá? E esse arranjo vai ter esse equilíbrio, tanto de tensão quanto de corrente, tá? Para vocês que tiverem, ao término do webinar, mais dúvidas referente ao comportamento da curva IV e referente aí ao efeito das sombras, né, que é o assunto de hoje, sistemas fotovoltaicos, eu deixei aqui o link do nosso parceiro aí, o Canal Solar, né, o blog Canal Solar, onde aí vocês podem entrar em artigos e vocês vão encontrar o artigo do efeito das sombras, né? Então, todas essas imagens foram retiradas de lá. Tá? Então, caso vocês tenham alguma dúvida, vocês podem ainda consultar lá no site do Canal Solar. Okay? Continuando. O que a gente observa agora? Né? Feita essa combinação de módulos, tanto aí em série como módulos em paralelo, né? A gente chegou num valor ideal, tá? Mas quem garante de fato que esse valor, né, vai ser entregue para o inversor? Então, assim, o inversor, qual é o papel dele no sistema fotovoltaico? O inversor é o cérebro do sistema. Né?
Então, ele é capaz de, além de realizar a conversão, né, de corrente contínua para corrente alternada, tá? Ele é responsável por todo o gerenciamento do sistema, tá? Então, ele fornece dados de consumo, dados de geração, como que está a isolação do seu sistema. Então, assim, ele é mais do que um mero conversor de energia, tá? Ele é o cara que está visualizando, né, observando o comportamento de todo o seu sistema, né? Conferindo os dados de aterramento, todo esse tipo de informação é o inversor que é responsável por visualizar e gerenciar, né? Então, às vezes, muita gente reclama do fato de o inversor está dando um status X, né? Até o nosso inversor ele é capaz de alarmar esses possíveis problemas da rede, né? E aí, ao invés do cliente tentar entender o que de fato é esse problema, né, ele só quer tirar o alarme da frente do inversor, né? Então, assim, o inversor está te avisando qual que é o problema, né? Então, basta a gente correr atrás, né, e tentar resolver, solucionar esse problema para que o sistema continue operando, tá? Além de tudo isso, né, o inversor ele possui um algoritmo chamado MPPT, né? O que vem a ser o MPPT? Né? É o Maximum Power Point Tracking, tá? Ou seja, é o rastreamento do ponto de máxima potência da instalação, né, do arranjo fotovoltaico, tá? E você garantindo que o sistema busque esse ponto de máxima, você ganha mais geração, né? Você ganha mais eficiência no seu sistema. Então, aqui nessa curva exemplificada, vocês podem ver isso daí, né? Eu tenho sempre o equilíbrio da maior corrente possível e da maior tensão possível, tá? Então, quem que vai identificar esses valores para nós? Justamente a MPPT, tá? E aí vem também uma questão, tá? As entradas MPPTs dos inversores, elas permitem, né, a flexibilidade da instalação, tá? Como assim permite a flexibilidade? Então, vocês viram lá que a gente faz um equilíbrio, né, de tensão, de corrente no agrupamento dos módulos, tá? Agora, se eu tenho módulos orientados de uma forma diferente, né? Então, assim, eu tenho módulos orientados para leste, módulos orientados para oeste, para o sul, para o norte. Se eu agrupar todo mundo, vai haver um conflito, né, de informações, de corrente, de tensão, né? E aí ele não vai conseguir localizar o ponto ideal, tá? Então, é um costume nosso realizar o quê? A divisão da MPPT para diferentes ações, ondulações, ou quando a gente identifica uma presença de sombra, sempre fixa em um determinado ponto da instalação, tá? Então, aqui para a gente entender, eu estou falando um pouco melhor, a gente tem os seguintes exemplos, tá? Então, se eu tiver aqui uma residência, é, onde eu tenho módulos aí no telhado leste e no telhado oeste, tá? Não se assustem com esse desenho aqui, tá? E eles normalmente estão apontando para o sul. A gente tem aqui dados, imagens retiradas de nossos catálogos, tá? Os inversores vêm da Europa, né? Então o posicionamento ideal é voltado para o sul, enquanto o nosso é voltado para o norte, né? Mas enfim, nesse caso aqui a gente vê o quê? Cada água, né, do nosso telhado, né, cada orientação do nosso telhado está sendo dividida, né, e conectada a uma MPPT diferente. Então, vocês podem ver aqui, eu tenho uma bolinha vermelha aqui e uma aqui. Ou seja, estou separando esse conjunto de módulos em um MPPT e esse conjunto de módulos em outra. Tá? Então, eu garanto que desse lado eu vou extrair, né, do lado direito ou do lado esquerdo, eu vou extrair o máximo deles, sem nenhum conflito, né, de corrente e tensão. A mesma coisa acontece nesse outro exemplo, tá? Onde eu consigo justamente
colocar uma MPPT voltada para oeste, tá? E uma voltada para sul ou para o norte, no nosso caso, né? Então, teria mais ou menos essa configuração, tá? Ou ainda, quando eu tenho angulações diferentes, né? Ou seja, esse exemplo, eu tenho uma instalação em uma única face do telhado, tá? Porém, eu tenho como um carport aqui nessa residência. Ou seja, além dela ter uma orientação diferente, ela tem uma angulação diferente, tá? Ou seja, para não comprometer a eficiência dos dois sistemas, a gente separa as MPPTs. Né? E ainda assim, eu tenho uma outra situação aqui, onde eu tenho um sistema parcialmente sombreado. Né? Mas aí poderia ser o seguinte, tá? Nesse local onde eu fiz a instalação, eu tenho uma árvore que sempre tem sombra em determinado momento do dia. Tá? Lógico, o ideal seria o quê? Não instalar módulos na sombra. Mas se ainda assim ele consegue te gerar energia de uma maneira aproveitável durante parte do dia, o ideal seria o quê? Destinar MPPTs diferentes, tá? Justamente para não comprometer a geração da outra parte dos módulos. Okay? Mas aí, pegando o gancho nesse tema, é importante também a gente entender o que a gente precisa no projeto. Eu vejo muita gente com esse tipo de dúvida, né? Querendo colocar sistemas com 5, 6, 7 MPPT e não tem a menor necessidade. A gente precisa entender o que o projeto pede. Tá? A partir do momento que eu tenho uma instalação que eu precisar de 4, 5 MPPTs, tem alguma coisa errada. Né? Então, o meu sistema é ineficiente em algum momento. Tá? Então, a gente precisa entender e estudar caso a caso. Tá? Mas pegando esse gancho dos sistemas parcialmente sombreados, né, a gente entra no seguinte assunto. Tá? Mais uma vez, só pegando também o gancho, vocês podem encontrar mais informações lá no site do canal Solar. Okay? Mas a ideia do sombreamento parcial é o seguinte: a gente pode acabar fazendo uma instalação livre de sombra, livre de obstáculos, mas ainda assim existe o sombreamento parcial. É inevitável. Né? Porque que tipo de fatores podem ocasionar um sombreamento parcial na sua instalação? Né? Querendo ou não, a gente está sujeito às variações climáticas, certo? Então, assim, a gente não consegue controlar, até onde eu sei, a gente não consegue controlar o clima, né? Então, eventualmente, teremos um tempo nublado, né? Com alta concentração de nuvens, né? Um tempo chuvoso, né? E, assim, em instalações na cidade, principalmente, a gente vai estar, em algum momento do ano, sujeito às construções próximas, né? Então, essas construções podem ser prédios, né, se for o caso, podem ser árvores, podem ser postes que venham a ser instalados próximo, torres de telefonia, outros tipos de torre. Eventualmente, a gente vai ter algum tipo de sombra na instalação. Né? Lógico, a gente vai estudar, tentar se livrar ao máximo delas, né? Mas, eventualmente, essas sombras ocorrem. Né? E essas sombras, elas podem comprometer o funcionamento do sistema. Né? Como a gente viu, ela pode ocasionar, de fato, essa diferença na geração de parte dos módulos e realmente comprometer a geração, né? Então gerando menos energia. Tá? Então, a gente pegou um exemplo, né, lá do pessoal do canal Solar que fez esse artigo, baseado no seguinte: a gente está avaliando aqui, né, a gente tem uma string de 10 módulos, e esses 10 módulos, eles estão completamente sombreados, igualmente sombreados. Você tem uma sombra uniforme sobre esses módulos. Okay? Qual é o comportamento da curva IV nessas condições? Tá?
seria esse. Visualmente, tem alguma coisa acontecendo? Nenhuma. Né? Visualmente, aparentemente, certo. Mas o que a gente observa aqui? Né? Para a gente entender lá o início do que foi comentado. Quando eu paro para observar a corrente, né, eu enxergo o seguinte. Eu enxergo que essa corrente está chegando em 1,6 amperes de máxima. Né? Então, tem alguma coisa errada. Tá? Por quê? Os módulos aí, eles têm uma capacidade de gerar em torno de 8, 9 amperes, até mais do que isso. Ele está gerando 1,6. Por que ele gera 1,6 e ele tem ali em torno de 400, quase 500 volts, né? Que aparentemente está ok a tensão. Por conta do seguinte, qual variável determina a variação da corrente? A variável que determina a variação da corrente é, de fato, a irradiação. Tá? Se existe uma sombra, né, sobre os módulos, bloqueando a entrada dos raios aqui no módulo, o que eu estou fazendo? Diminuindo a irradiação. Certo? Se eu tenho essa diminuição, o que vai acontecer? Eu produzo menos corrente. Tá? Chega luz solar nesses módulos? Chega, mas ela está bloqueada. Então, eu tenho uma geração, consigo gerar energia, porém, muito pouco. Tá? O mesmo acontece quando eu olho a curva PV, então, ou seja, a curva de potência em função da tensão. Né? Eu estou entregando aí, nesse caso, próximo de 600 watts de potência. Né? Para 10 módulos, ou seja, é muito pouco. A gente tem módulos de 300, nesse caso, foram utilizados módulos de 330, né? 330 watts. Ou seja, estou praticamente entregando aí na saída dessa string potência de 2 módulos. Legal. Então, esse é o primeiro exemplo com todos os módulos sombreados. Agora, vamos visualizar o seguinte. O segundo exemplo, tá? Até esqueci de alterar isso aqui, peço desculpas. Né? E nesse exemplo, a gente tem, né, agora um sombreamento um pouco distinto, tá? Que seria mais próximo da realidade. Ou seja, eu tenho um sombreamento aqui parcial de 2 módulos. Tá? Eu coloquei 8 aqui, mas são 2. São os 2 módulos em cinza. Tá? Ou seja, os outros 8 módulos estão funcionando normalmente e esses 2 módulos estão sombreados. Né? Qual é agora o novo comportamento da curva? Então, a nossa curva IV, ela fica dessa forma aí. Tá? Então, agora a gente tem aí, antes a gente tinha um joelho, né? Agora a gente tem 2 joelhos na curva. E por que isso aconteceu? Porque uma boa parte dos módulos operam em plena potência, né? Só que uma parte não. Uma parte tem a sua irradiação bloqueada. Ou seja, olha aqui os módulos entregando quase 4 amperes aqui. Né? E a gente viu lá no início que o quê? A tensão é a soma dos módulos. Né? Então, a tensão aqui não foi prejudicada. Né? E ela é função da temperatura. Só que a radiação, sim, foi afetada. Né? Então, eu tenho aqui uma irradiação de uma maneira aqui e de outra maneira aqui. Agora, eu tenho um valor, ó, por exemplo, máximo de 8 amperes. Então, a gente estava enxergando 1,6. Ou seja, a minha corrente foi afetada nesse joelho aqui. Tá? E a minha curva PV também foi afetada. Né? Então, ela agora tem como se fosse esse vale aqui, né? E causando essa diferença e essa perda na geração de energia. Tá? Por que perda na geração de energia? Essa curva PV, né, que o inversor vai enxergar, o inversor vai acabar puxando essa informação aqui. Ó. Ou seja, ele vai entregar na saída desse caso em torno de 1.500 watts.
e não os 2.500, aqui quase 2.500 que ele poderia ter entregue nesse caso. A gente vai entender isso agora. Então, olha só. O algoritmo de rastreamento dos inversores, os inversores convencionais, os inversores tradicionais de mercado, que é a MPPT, rastreamento de ponto de máxima de potência, ele é um algoritmo baseado na tensão. Tá? Ele opera em função da tensão. Ou seja, ele sabe que você tem uma determinada tensão e que o ponto gira em torno dessa faixa. Tá? Deixa eu até colocar aqui canetinha para mostrar para vocês. A MPT ela vai ficar nessa faixa de tensão, que ela entende que é a faixa ótima de tensão de trabalho. Só que qual é o problema quando você opera nessa faixa de tensão e você tem uma sombra parcial como essa, né, do exemplo? Acontece que, e agora eu tenho dois pontos máximos aqui, né? Dois cumes de potência. Ó. Eu tenho um ponto máximo aqui embaixo e um ponto máximo aqui em cima, né? O que o inversor vai entregar para você é esse ponto aqui de baixo, né? Que é o que a gente chama de ponto local, ponto máximo local de potência. Por que ele vai entregar esse daí? Porque, como a gente falou, ele trabalha em função da tensão. Então, a MPPT não consegue rastrear o que está acontecendo lá para trás. Né? Ela entende que o ponto máximo é esse, que de fato, nessa região aqui, é esse, só que ela não enxerga o que está acontecendo dali para trás. Ou seja, eu estou perdendo ali atrás. Estou tendo mais energia ali. Então, esse seria o funcionamento do inversor convencional. Né? Ele sempre vai localizar o ponto local. Né? Claro, não tem sombra, ele vai localizar o máximo. Sem dúvida. Tá? Agora, se eu tenho uma sombra parcial, ele vai acabar entregando menos potência. Tá? E como que a gente pode corrigir esse problema? Né? Então, como eu posso deixar de entregar esse ponto local, né, e entregar de fato aquele outro pico da nossa curva? Através do Dynamic Peak Manager. Então, esse algoritmo da Fronius, presente em toda a linha de inversores. Então, aí também pode gerar essa dúvida, então eu já vou responder de antemão para vocês. Né? O Dynamic Peak Manager está presente na linha Primo? Sim. Está presente na linha Cimo e Cimo Brasil? Também. Está presente na linha Eco? Sim. Tá? Então, todas as nossas linhas possuem esse algoritmo. Tá? Já vem de fábrica. Né? E o princípio desse algoritmo é o quê? Localizar o ponto máximo global da curva. Tá? Então, ele vai funcionar muito bem em situações onde eu tenho esse sombreamento parcial. Tá? Como nessa imagem aí, ao lado direito. Então, o que eu tenho nessa imagem? Eu tenho os módulos, e aqui eu tenho uma sombra parcial que ocorre de manhã por conta dessa chaminé. Tá? Então, sempre tem uma sombra aqui atingindo os módulos. Então, olha aqui no gráfico ao lado esquerdo. Na linha preta, eu tenho um gráfico da curva PV, né, às 8 da manhã. Na linha vermelha, o gráfico às 9 da manhã. Na curva azul, eu tenho o gráfico ao meio-dia. Ou seja, ao meio-dia, não tem problema nenhum. O inversor convencional vai me entregar o ponto máximo. O problema é o que acontece nesses outros momentos do dia, até a curva se estabilizar. Né? Então, olha o que acontece. O inversor comum, ele vai entregar para você qual a potência dessa curva preta. Ele vai entregar esse LMPP, ou seja, o ponto local, né? Ponto máximo local. Conforme o dia vai o sol vai surgindo, né? Os raios vão atingindo o módulo e a sombra vai saindo. Esse ponto vai se deslocando até o ponto máximo. Tá? Só que o que acontece?
Nessa linha preta, quem gera mais energia? Esse ponto do lado direito ou esse ponto do lado esquerdo? Eu tenho mais potência no ponto do lado esquerdo, que é o chamado ponto local, máximo, desculpa, ponto máximo global. Né? Ou seja, observando toda a curva preta, onde eu tenho mais potência? Aqui, né? No GMPP. Por que, que o inversor não entrega esse aqui? Porque a MPPT é função da tensão. Ela não tem a faixa de busca para analisar a curva inteira. Né? E aí o Dynamic Peak Manager faz o quê? A cada 10 minutos, ele faz uma varredura, que dura em cerca de 5 milissegundos. Ele faz uma varredura completa da curva e enxerga para você o seguinte: olha, o ponto melhor de operação está aqui do lado esquerdo. E é aqui que eu vou trabalhar. E aí ele vai operar sob essas condições. Tá? Então ele sempre vai achar o GMPP, ou seja, o ponto máximo global de cada curva. Tá? Então, garantindo maior geração de energia. Tá? Tanto flexibilidade, porque aí o meu sistema ele pode ter uma sombra parcial que ele ainda vai continuar produzindo quase que o máximo da sua potência. Então, eu garanto mais energia no fim do mês, mais energia agregada aí, por exemplo, de um ano. Tá? E aqui fica claro justamente essa ideia, tá? Do quanto eu ganho de geração. Né? Então, assim, quando eu comparo um sistema com e sem esse algoritmo, fica claro quanto que eu perco de energia. Né? E assim, que vocês podem verificar aqui do lado direito, né? Esse gap aqui que eu tenho, ó, eu poderia estar entregando em torno de 500 ali em torno de 700, por exemplo, watts na saída, na entrada do inversor. Isso é o que estaria chegando no inversor, em torno de 700 watts. Só que o simples fato de eu usar esse algoritmo, eu vou entregar para o inversor, na verdade, cerca de quase 3.000 watts. Ou seja, eu tenho uma diferença aí ó, de 2 quilowatts na geração. Pelo simples fato de adicionar um algoritmo no inversor. Tá? Então, essa é a grande diferença do Dynamic Peak Manager. E mais uma vez, como a gente falou no início, o principal, qual é o produto principal quando você vende um sistema fotovoltaico, sistema de energia solar? É a energia. Você está vendendo energia para o seu cliente. Né? Então, o que você precisa? Garantir que essa energia vai ser aquilo que você vendeu para ele. Né? Vai ser aquela ideia que você vendeu. Então, a sugestão é que esses projetistas e instaladores sempre procurem um sistema robusto e eficiente. Né? Então, que seja um sistema que não tenha tantas perdas. Né? Porque a gente sabe como que um sistema fotovoltaico ele é sensível, né? E quanto de perda ele tem. Né? Então, aqui fica claro como esse algoritmo é indispensável para qualquer instalação. Beleza? Então, essa é a parte que a gente tinha para passar sobre o Dynamic Peak Manager. Tá? Espero que tenha ficado claro para vocês. Mas nossos especialistas estão aí presentes no chat, né? Para vocês tirarem as suas dúvidas enquanto isso, mas ao término da apresentação eu também vou ajudar vocês nas dúvidas, tá? Então, último tema, coisa rápida também, é sobre o oversizing, tá? Então, o que vem a ser oversizing? Tá? O oversizing é, na verdade, uma prática que é realizada nos sistemas fotovoltaicos. Tá? O nome, você pode utilizar qualquer um, né? Tem muita gente que usa aí oversizing, overloading, sobredimensionamento, FDI, cada um chama de um jeito, tá? Na prática, é tudo a mesma coisa. Né? E a ideia principal do oversizing é justamente o sobredimensionamento, né? Ou seja, inserir mais potência no inversor do que a capacidade nominal dele. Tá?
A gente vai entender como isso funciona. E a nossa linha de inversores, né, é uma linha muito robusta, tá? E ela pode chegar até 50%. Você pode operar até 50% da capacidade, né, acima da capacidade do inversor. Tá? Então, isso permite com que você aumente a capacidade do seu sistema e não troque de inversor. Ou, ainda o contrário, você ter um sistema de determinado tamanho e utilizar um inversor menor para isso. Tá? Então, nesse exemplo aqui, dá para a gente começar a entender um pouco. Né? Ou seja, o que eu tenho aqui nessa descrição? Eu tenho um sistema de 3 kW-pico, ou seja, 3 kW-pico de módulo. Né? E aí, o que viria à minha cabeça? Né? Se eu conhecesse a prática do oversize. O que faria sentido para mim é o seguinte: se eu tenho 3 kW instalado, eu preciso de um inversor de quanto? De 3 kW. Não menor do que isso. Isso é o que viria na minha cabeça. Né? Porém, a ideia do oversizing é o seguinte: o sistema ele possui muitas perdas, né, como a gente falou agora atrás. Por exemplo, né, você tem as perdas por sombreamento, né, que aí o nosso inversor já é capaz de corrigir, mas além das perdas, né, por sombreamento, o módulo não possui uma eficiência de 100%. Né? Não é toda a energia que chega no módulo que ele vai ser capaz de gerar. Tá? Então você tem a perda na eficiência do módulo, você tem as perdas nas conexões entre módulos, na conexão entre módulo e string box, na conexão da string box com o inversor, né? Então você tem essas perdas no cabo, e você tem perdas no inversor também. Se de repente aquela instalação possui um transformador, você eventualmente vai ter perda do transformador também. Ou seja, é um sistema cheio de variáveis. Então, dificilmente o sistema de 3 kW vai gerar 3 kW. Né? Então aí criou-se essa prática do oversizing, né? Ou seja, aumentar a potência dos módulos para o mesmo tipo de inversor. Né? E os nossos inversores, eles trabalham com oversizing de até 50%, tá? Além da sua capacidade. Então, assim, pegando esse exemplo aqui, se eu tenho um inversor de 3 kW, eu posso colocar nesse inversor até 4,5 kW de painel. Tá? Ou seja, eu estou extrapolando a potência nominal do inversor e posso chegar até 50%. Tá? Então, essa é a ideia do oversize. Agora, algo que gera muita dúvida, e eu tenho certeza que vocês vão perguntar aqui no chat. Perco a garantia por utilizar um oversize em 50%? Não, não perde a garantia. Tá? Então, assim, vamos lá, pontuar principais tópicos aí. Primeiro ponto, né? Você tem que observar seus limites do inversor, né? Os limites do nosso equipamento. O quanto de tensão esse inversor suporta, o quanto de corrente esse inversor suporta. Eu não vou chegar e jogar módulo e montar de qualquer jeito. Tá? Então eu tenho que observar os limites e ter cuidado, compreensão de como é a temperatura daquele local, né? Como que é a radiação daquele local, justamente para não ultrapassar esses valores. Ok? Então, o máximo que ele pode chegar, operar, é 50%. Ah, mas onde eu encontro um documento sobre isso? Nos nossos catálogos tem essa informação. Né? Ah, não achei, mas eu queria uma carta da Fronius falando que eu não vou perder a garantia. Ok. Só ligar para o nosso suporte técnico, mandar um e-mail para a gente, e a gente disponibiliza essa declaração, né, de trabalho do inversor em oversize de até 50%. Tá? Então, você não perde garantia se você operar dentro dos limites. Ok? Um outro ponto também muito comentado é a questão da vida útil. Né? A vida útil do equipamento. Ah, mas eu vou perder a vida útil. Não, você não vai perder a vida útil. Os equipamentos, né, os nossos inversores, eles foram testados, né, e certificados sob essas condições. Ou seja, o inversor foi feito para durar 20 anos trabalhando desse jeito. Tá?
Então, você não vai ter nenhum problema com a vida útil do equipamento, ok? Então, esses dois pontos são importantes de salientar. Tá? Você pode ligar mais do que 50% se você for fazer aí o sistema na prática aí na sua casa. Tá? Pode. Se você ligar mais, funciona. Se você seguir os limites lá, você consegue. Porém, você não vai ter a garantia. Você vai ter a perda de garantia. Tá? Ah, mas aí como é que você vai saber? Existem os registros do inversor. O inversor é capaz de registrar tudo o que está acontecendo, quanto ele está gerando, quanto foi instalado, e vai ser possível a gente buscar esses dados. Tá? Então, limitem-se ao que é permitido, ao que está escrito no manual, ao que está escrito no catálogo. Ok? Visualmente, né? O que muda numa instalação, né? A gente vê assim, né? Uma instalação com e sem oversize. Na instalação comum, você tem lá os módulos e você tem esses módulos conectados ao inversor. Uma instalação com oversize, visualmente, o que eu estou mudando, então? É o número de módulos. Estou acrescentando mais módulos em um mesmo inversor. Ou a gente poderia até fazer o contrário, né? Diminuir a capacidade do inversor em função daqueles módulos já instalados, para, enfim, questão de custo, etc. Tá? Então, dessa maneira que visualmente a gente enxerga o oversize. E, teoricamente, como ele funciona? A gente tem aqui uma curva, duas curvas, né? Exemplificando o funcionamento do inversor com e sem oversize. Então, na curva vermelha, eu tenho a minha geração, vamos pegar o exemplo anterior, né? Tem uma geração aí, eu tenho 3 kW de módulo instalados e conectados a um inversor de 3 kW. Okay? Como que ele funciona? Tá? Então, os módulos começam a receber a luz solar, eles vão gerando energia e atingem o seu pico aqui num sistema, claro, ideal, né? Eles provavelmente não vão chegar nos 3 kW, tá? Mas imaginando esse mundo ideal, ele vai chegar naqueles 3 kW e depois, né, ir diminuindo a sua geração. Tá? Porém, o que a gente pode notar aqui? Que o período que ele ficou no seu máximo foi muito pouco. Né? Então, ele pode ter ficado, por exemplo, né, no melhor dos casos, das 11 a 1 da tarde, operando ali em 3 kW. Né? E o restante é sempre menos do que isso. Ou seja, eu comprei um inversor de 3 kW, que gera 3 kW só em uma parcela do dia. O restante eu estou gerando sempre menos do que isso. Então, toda essa área branca aqui é a energia produzida. Né? Agora, se eu aumentar a quantidade de módulos no sistema, né? Então a gente pode ver isso aqui através da curva azul. O que vai acontecer? Tá? Continuo com o mesmo inversor, de 3 kW, mas agora eu coloquei 4,5 kW no inversor. Então ele passa a gerar mais rápido. Por que ele passa a gerar mais rápido aqui, né? Porque eu tenho mais módulos, eu tenho maior área de exposição à luz solar. Então, querendo ou não, eu consigo dessa curva uma crescente muito mais rápida. Né? Legal. Quando chega em 3 kW, o que vai acontecer? O inversor de 3 kW, como o próprio nome diz, ele não é capaz de gerar mais do que 3 kW em sua saída. Tá? Ou seja, ele vai chegar em 3 e vai continuar em 3. Tudo aquilo que, na teoria, deveria ser gerado a mais, vai se perder. Tá? Então, a partir desse ponto, o que vai acontecer? Ele vai ficar fixo em 3 kW. Né? Então, ele vai ficar fixo aqui em 3 kW, só que, notem, o tempo de exposição em 3 kW é muito grande. Ou seja, a gente pode até sugerir aqui, um exemplo, a partir das 10 da manhã
até umas 4 da tarde, eu estou gerando sempre no máximo. Né? Então, o inversor está sempre me entregando um máximo de potência na saída. Tá? Que seria o mundo ideal. Se aproximando desse mundo ideal. Ok? Ah, mas você perdeu energia aqui em cima. Tudo bem, perdi energia aqui em cima que eu poderia ter aproveitado. Tá? Mas ainda assim, eu ganhei toda essa energia lateral aqui. Ó. Ou seja, eu tenho toda a energia aqui embaixo dessa área branca, mais toda essa área verde aqui. Né? Ou seja, eu ganhei muito mais energia. Como que a gente pode mensurar isso, né, e trazer isso para o mundo real? Né, a gente buscou no SolarWeb dois sistemas. Um sistema com oversize e um sistema sem oversize. Então, olha só. Na curva azul, o que eu tenho aí? Eu tenho um primo 4. Né? E o meu sistema registrado no SolarWeb é de 4,1 kWp. Tá? O que eu vejo aqui? Primeiro, meu sistema não atinge os 4 kW. 4,1 kWp, né? Ele para aqui ó, em 3,5. Por quê? Por conta das questões que a gente comentou. São muitas perdas, muitas variáveis no sistema. Tá? Então o sistema não chega em 4 kW. Ou seja, eu estou sempre gerando abaixo disso. Sempre abaixo disso. Okay? Já a curva verde, eu tenho um sistema sobredimensionado em 50%. O que isso quer dizer? Eu tenho um primo 4, tá? E agora a minha instalação é de 6 kWp. O que vai acontecer? Olha o comportamento da curva. Eu tenho essa geração mais abrupta, né? Então eu vejo que a minha geração inicia mais rapidamente. E quando ela atinge os 4 kW, eu não tenho mais do que aquilo na saída. Tá? Então, olha o tempo de exposição em 4 kW. Tá? Eu fiquei muito tempo operando no máximo possível do inversor. Tá? Então, eu ganhei toda essa energia aqui. Ah, legal, mas o quanto a mais de energia é? Tá? Então, no sistema 100, eu gerei nesse dia 26,5 kWh, no sistema com oversize, 41,1. Ou seja, eu gerei nesse dia, no sistema com oversize, 35% a mais de energia. Tá? Porque muita gente fala o seguinte, né? Existem os discursos decorados, né? Ah, não, o ideal é 20, o ideal é 15, o ideal é usar 30. Vamos lá, gente. A gente não está falando que vocês têm que usar 50, nem que tem que usar 15, nem que tem que usar 20. A gente está te dando a faixa de operação. Dependendo da sua situação, do seu projeto, da sua localidade, etc., você vai ter situações onde eu vou ter que operar com mais, assim, bem acima da capacidade, tá? Para conseguir uma geração, um aproveitamento de geração legal, suficiente. Tá? E o outro ponto é justamente a questão do custo. Tá? Ah, ok, coloquei 6 kWp. Pô, mas 6 kWp são 2 kW a mais. Para conseguir 2 kW a mais, preciso comprar mais painéis. Como que fica essa relação de custo, né, para adquirir mais painéis e o quanto de energia eu estou produzindo a mais? Tá? Então, tudo isso, obviamente, tem que entrar no seu estudo, né? Mas fica aqui a ilustração de como funciona, ok? Então, caso vocês tenham mais alguma sugestão para os nossos próximos webinars, tá? Ou dúvidas ainda sobre esse que a gente não consiga responder aqui durante o chat, etc. Eu peço que vocês encaminhem aí por endereço marketing.br@florence.com, tá? Que a gente consegue responder vocês posteriormente ao webinar. Também vocês podem direcionar diretamente ao suporte através do telefone ou do e-mail, tá? E caso você tenha alguma dúvida referente
a vendas, vocês têm aí também o telefone e o e-mail. Lembrando, mais uma vez, que esse webinar vai ficar disponível em nossa plataforma, né, em nossa página do YouTube. Então, se vocês perderam aí, queriam pegar alguma tela, alguma coisa, fiquem tranquilos, que isso aí vai estar online, tá? E não percam o webinar de amanhã, tá? A gente ainda tem mais 2 webinars. A gente tem aí o de amanhã com o Vitor Vone, né, sobre automação integrada. E na sexta-feira, o webinar com o Daniel Lírio sobre as ferramentas online 100% gratuitas da Fronius, tá? Então, ainda a gente tem mais 2 dias e a gente tem novidades ainda para anunciar nas próximas 2 semanas para vocês. Okay? Bom, a partir desse momento, fica aberto o chat para dúvidas. Então, tanto eu, Ariel, como nosso time de especialistas, o Daniel, o Vitor e o Thiago. E o Adolfo, de vendas, também está disponível para a gente tentar tirar a dúvida de vocês. Ok? Muito obrigado pela atenção, pela presença de todo mundo. Eu vi teve uma taxa bem legal de pessoas que iniciaram e continuaram aí até o fim. Agradeço muito aí a disponibilidade. Eu sei que o momento é complicado, então a gente tem que se ajudar de alguma maneira, né? Mas vamos lá. Vamos ver algumas dúvidas aí. Se uma pessoa aí do nosso time quiser abrir a palavra aí, fica disponível. O Vitor vai dar uma palavrinha com vocês. Vamos lá. Opa, beleza, pessoal? Obrigado aí, Ariel. Muito bom aí as informações que você passou. É bem interessante, né? Para o pessoal entender o porquê, né? O inversor da Fronius, ele consegue gerar mais energia, né? Como você maximizar a geração de energia no seu projeto, levando também em conta o que a gente viu ontem, né? De ventilação ativa, que também ajuda nesse ganho aí de eficiência. Então, quando você vai somando tudo isso, você vê que o inversor da Fronius ele tem essa capacidade aí grande de geração, tá? E por isso ele está sendo muito bem aceito aí em vários projetos no Brasil inteiro, tá? Muita gente participando aqui, bem legal também, bastante gente enviando dúvidas, né? Questionamentos aqui. Vou destacar algumas coisas que o pessoal comentou aqui no nosso chat, que eu achei bem interessante, né? Com relação ao Dynamic Peak Manager, né? Bastante gente perguntou aqui se você precisa, né, configurar o Dynamic Peak Manager quando você instala o inversor, né? Então você está lá montando seu projeto, fez a instalação do inversor, startou ele, se você precisa configurar o algoritmo. Não, na verdade não precisa, tá? O algoritmo ele já vem ativo, tá? O que você pode fazer você pode desativar o Dynamic Peak Manager. Aí você tem que entrar num menu oculto, tá? E aí você desativa. Mas como vocês viram aqui, não faz muito sentido você desativar o algoritmo, tá? Então a ideia é que ele sempre fique buscando esse ponto máximo aí de potência, tá? Então fiquem tranquilos, o inversor que você recebe aí já está o algoritmo já vem ativo. Bastante gente também comentou da questão do overload, né? O pessoal falando, qual que é a melhor a melhor taxa aí de overload para utilizar, qual que é a melhor porcentagem, né? Aliás, na verdade, assim, isso é muito vinculado ao projeto, né? Fica um pouco subjetivo a gente falar qual que é o melhor, a melhor porcentagem, mas na sexta-feira o Daniel Lírio, né, vai fazer uma apresentação sobre as ferramentas Fronius e uma das ferramentas é o Solar Configurator. O Solar Configurator ele pode dar uma diretriz bem interessante aí para vocês com relação aos arranjos que vocês podem montar para cada uma das linhas de inversores que a gente tem, tá? Então aí considerando alguns fabricantes de módulos, você entra lá no Solar Configurator e você consegue ter uma diretriz de quantos módulos você pode montar, quantas strings, tal. Então eu recomendo na sexta-feira vocês assistirem aí a apresentação do Daniel Lírio para quem puder, né? Acompanha todos os dias. Quem
não está acompanhando todos os dias, o de sexta-feira vai ser bem legal, que vai mostrar essa ferramenta aí para vocês, tá? Vou voltar pro Ariel aqui o áudio e a gente vai continuar vendo algumas questões aqui no chat, tá? Obrigado, pessoal. Valeu, Vitor, obrigado. Tem uma dúvida aí do Acácio, tá? Perguntando que a gente não explicou a teoria, né? A gente explicou sim, Acácio, lá no início, a gente explicou de fato como funciona o sistema, né, do Dynamic Peak Manager, tá? Então ele faz a varredura, tá? E ele encontra um novo ponto de máximo, ou seja, ele muda sim a referência de tensão, tá? Então ele muda a referência de tensão, ele equilibra com a corrente, né, gerando a máxima potência daquele momento, tá? A gente explicou sim essa questão do funcionamento dele, tá? E tem também uma dúvida do Fernando Mocena, perguntando sobre a comparação, né, dos sistemas. Um sistema de 6 com 6 kW e assim por diante. Então, Fernando, foi exatamente o exemplo que a gente utilizou nesse último slide. Tá? Só que a gente só usou um inversor de 4, tá? Mas a questão é exatamente a mesma, né? Então, tanto faz aí qual a potência você está trabalhando. A gente utilizou os 50% justamente para ilustrar o quanto que eu conseguiria gerar a mais. Tá? O Douglas está perguntando que ele notou aí que estava gerando energia até as 8 da noite. Então, Douglas, é que esses dados, tá, foram tirados de algumas instalações que a gente localizou na Europa. Tá? Então, aí, realmente, dependendo da orientação dos módulos, tá, ainda mais no verão, sim, é possível ter geração de energia até as 8 da noite. Tá? Parece estranho, mas é verdade. Okay? E aí até vocês vão conseguir aprender um pouco mais sobre a ferramenta, né, do SolarWeb, como operar e enfim, utilizar na sexta-feira na apresentação do Daniel. Tá? Então vai ser legal para vocês aprenderem um pouco sobre a ferramenta. Tem até uma outra também, outra pontuação aqui do Marco Pavés, sobre realmente verificar a temperatura local da sua instalação no inverno, né, e respeitar a tensão máxima do inversor. É isso aí, Marco. Então, assim, para todo tipo de projeto, você tem que observar sempre qual que vai ser o pior cenário possível, né? Ou seja, é um momento do inverno, tá, onde eu vou ter as menores temperaturas registradas naquele local, que é onde eu vou ter a maior tensão, tá, da string, e a maior irradiação, né, registrada naquele local, que vai influenciar justamente na corrente que vai ser inserida no inversor. Então, realmente, você sempre tem que observar os dados, tá, para, enfim, não comprometer o funcionamento do inversor, não extrapolar nenhum outro tipo de dado. Tá? Legal, pessoal. O nosso time aqui conseguiu responder muitas dúvidas do pessoal, né? Então, assim, a gente vai responder aí as demais agora através do chat. Tá? E eu agradeço a participação mais uma vez, de todos que ficarem presentes até o final do webinar. Amanhã, não esqueçam, amanhã a gente tem um webinar sobre automação integrada, tá? Que é um tema muito legal, muito diferente, também incorporado já nos nossos inversores desde o início da linha. É legal para vocês aprenderem a aproveitar ainda mais a energia produzida pelo inversor, tá? E de como isso ainda pode ajudar que as mudanças previstas pela ANEEL ocorrerem. Tá? Então, vale a pena conferir, isso aí já é uma visão legal de futuro para os nossos equipamentos. Tá? E na sexta-feira,
a mesma coisa, tá? Então a gente tem aí mais um webinar do Daniel sobre as ferramentas digitais, ok? Então eu agradeço a presença, então vejo vocês nos próximos dias. Um abraço.